Olá pessoal, então parte 3 da aula 9 falaremos sobre o conversor CCCC SEPIC PWM. Só uma observação, esse nome SEPIC, a gente vai ver aqui, vem de Single-Ended Primary Inductor Converter. Então seria single-ended, né? Que ele só tem o indutor em um dos terminais, né? Single-ended, que está no primário. Então o indutor está no primário. Só um dos terminais. É daí que vem o nome. Então conversor com indutor simples no lado primário. Seria alguma coisa assim o nome dele. Em inglês a pronúncia é SEPIC, em português muita gente fala SEPIC, então tanto faz, tanto fez. Essa aqui é a topologia do conversor, tá? Esse capacitor, em teoria, não seria necessário, bastaria ter a fonte aqui. Ele está aqui porque é uma recomendação prática, muito comum o pessoal colocar o capacitor aqui, mesmo porque essa entrada aqui pode estar vindo mesmo de uma ponte retificadora, né? Ou pode estar vindo mesmo de uma bateria. Mas ele existe, esse capacitor de entrada. Assim como no CHUK a gente tem um boost na entrada. O capacitor de acoplamento. E aqui está a diferença. Ó, se vocês recordarem, lá no zeta, aqui era o diodo e aqui era o indutor. Ele está invertido aqui. É a única diferença entre o CHUK e o SEPIC. É a inversão de posição entre esse diodo e esse indutor. Mas isso muda bastante coisa. O que isso muda? Muda que agora a tensão de saída é positiva e não negativa, como no CHUK. Tá, a primeira grande mudança. Outra mudança é que antes no CHUK você tinha um indutor na saída, você tinha corrente contínua na entrada e na saída. Agora aqui não, agora aqui a corrente é pulsada na saída. Tá. Esse capacitor vai ser bem maior do que o capacitor que você utilizava aqui quando era um indutor e um capacitor aqui, que é o caso do CHUK, um capacitor bem maior. A tensão no capacitor VC1 aqui, ó, capacitor C1, né, tensão VC1, que lá no CHUK era V0 mais VI, as duas tensões somadas, aqui vai ser só VI agora. Então é menor essa tensão. Como a gente vai comentar aqui, VC1 é igual a VI. Agora, observemos esse conversor, a gente vai observar que ele tem um boost na entrada, tá, boost, e agora se eu pegar esse estágio aqui, o que isso parece para mim? Parece uma fonte de tensão, mais menos, um interruptor que alimenta um indutor, depois quando esse interruptor abre, esse indutor alimenta a saída. Isso aqui é um buck boost. Ao mudar esses dois elementos aqui, nós tínhamos no CHUK um boost mais um buck, agora nós temos um boost mais um buck boost. Então o conversor SEPIC é na verdade um conversor boost buck boost. Se vocês não conseguirem enxergar o buck boost aqui, desenhem um buck boost. Depois vocês vão observar que ele está invertido, tensão é negativa na entrada, aí a saída fica positiva. Porque lembra que o buck boost tem tensão invertida? Então se você inverte a entrada, a saída fica não invertida. Esse conversor pode ser tanto elevador como abaixador. Ele é essencialmente um conversor boost seguido por um buck boost invertido. Usa o capacitor em série para acoplar energia, da mesma forma que acontecia com o CHUK. Isso é uma característica boa, esse capacitor na verdade torna esse conversor um conversor que lida melhor com curtos-circuitos na saída. Também é só para potências iguais ou inferiores a 50 watts, é o ideal, né, as aplicações ideais para eles. Tem dois indutores, eles podem ser acoplados, inclusive como eu mostrei na aula passada, isso é uma aplicação comum, no caso principalmente do SEPIC, acoplar-se os indutores. Só olhar os datasheets, por exemplo, aí da Texas Instrument e de outras empresas que eles vendem já esses conversores, e os projetos deles eles acoplam os indutores.
Possui corrente pulsada na saída, é um inconveniente, né? Função de quarta ordem também. Capacitor em série com alta capacitância e capacidade de corrente. Isso é um inconveniente no caso você ter esse capacitor de acoplamento. E a tensão nele é VIN, que é menor que a do Chuck. O controle dele pode ser o mesmo de um conversor boost. Mesma CI que você utiliza para controlar um conversor boost serve para controlar esse conversor aqui, o Chuck, o Zeta. E o ganho estático dele é o mesmo de um buck boost, que é o mesmo do Chuck, que é o mesmo do Zeta. D sobre 1 menos D. Se tiver perda, rendimento entra aqui, que é o que vai acontecer na prática, né? Então vamos falar sobre as etapas de operação. O interruptor conduzindo. Fecha o interruptor, você tem o estágio boost sendo magnetizado. Agora esse capacitor de acoplamento, ele está magnetizando esse indutor L2 aqui, e esse capacitor está alimentando a carga. Esse diodo, está aberto na primeira etapa de operação. Segunda etapa de operação, o interruptor abre. A energia do indutor de boost agora carrega esse capacitor, circula pelo diodo e também alimenta a carga e armazena energia no capacitor aqui. E além disso, o indutor L2 também fornece energia para a saída, e para o capacitor e para a carga, os dois. Você tem a fonte, o indutor L1 e o indutor L2 fornecendo energia para a saída, carregando o capacitor C1, o capacitor C2 e a carga. No primeiro estágio a gente tinha a fonte armazenando energia no L1, carregando no L1, o C1 armazenando energia no C2, ele descarrega, ela carrega, e o C2 carregando, alimentando a carga. Esse capacitor C2 vai ser bem maior do que o capacitor que a gente usava no Chuck, porque tem esse estágio aqui em que ele sozinho tem que manter a carga. Ele tem que ter o que a gente chama de hold up time aí. Tem que manter. Aqui temos as formas de onda, né? Forma de onda de corrente do interruptor. Tensão do interruptor, que é VIN mais Vout. Então, inconveniente, todas as estruturas do buck boost, Chuck, SEPC, Zeta, todos têm esse problema. Tensão VIN mais Vout aqui. Corrente também IN mais Vout. Olha lá, as correntes dos dois indutores têm o mesmo ripple, tá? O nível médio delas pode mudar. Isso vai depender da razão cíclica em que você está operando, ou seja, relação tensão de entrada e tensão de saída. Se a tensão de entrada e de saída são iguais, as correntes, o nível médio das correntes dos indutores serão iguais. Mesmo como um transformador, se você está, por exemplo, trabalhando com um conversor abaixando tensão, a corrente de saída vai ser maior que a de entrada, porque a tensão na saída é menor que a de entrada. O produto dá sempre o mesmo que a potência, desconsiderando as perdas nesse caso, tá? Ou seja, esse nível médio vai depender da relação da razão cíclica que você está usando, né? Mas o ripple não muda. O ripple de corrente nos dois é o mesmo, considerando que eles tenham a mesma indutância, tá? L1 e L2 têm a mesma indutância. Aqui a corrente no diodo 1. Você pode ver que se você somar a corrente do interruptor no diodo, tem que ser iguais às somas das duas correntes, L1 mais L2. E aqui a corrente no capacitor C1. Assim como a gente tinha visto para o conversor Chuck. Essa aqui é o conversor SEPC com indutor acoplado. Na verdade é o mesmo transformador de flyback, né? Indutor acoplado usado no flyback. Vou mostrar no sinal passado, vou mostrar de novo. Aqui é o capacitor de acoplamento. Se você tirar esse capacitor, você vai observar que esse conversor aqui e não tiver o mesmo terra, né? Isolar os terras aqui é um flyback. Então a única coisa que foi feita diferente de um flyback foi conectar esse capacitor. E dá pra ver aqui no final, ó. Tá lá o conversor flyback, a gente conectou o capacitor aqui e conectamos o mesmo terra, ou seja, tiramos a isolação. Aqui, ó, uma justificativa de por que utilizar indutor acoplado.
A gente tem, ó, dois casos aqui em que ele tem a linha cheia é o conversor operando com indutor acoplado e pontilhado sem acoplamento. E você observa a eficiência, o rendimento do conversor. Como ele tem um acréscimo aqui de alguns percentis aqui. Dependendo da região é até significativa, né? Mas assim, de uma forma geral não é tão grande. Chegar perto de 1% aqui, nem sei se dá 1%. Cada quadrado desse é 1%, né? Aqui dá frações de 1%. Frações de 1%. Obviamente, onde você quer ganhar tudo que você puder de rendimento, isso aqui é mais uma aplicação que você pode fazer. Sem falar que você vai utilizar menos núcleos. Você pode usar o mesmo núcleo para enrolar os dois enrolamentos, ao invés de ter dois núcleos separados. Tá? Acaba ficando mais barato fazer isso também. Existe uma versão isolada dele, em que você pega... Aqui era o diodo, né? Coloca um transformador entre o L2 e o diodo. Se olhar a forma de onda... Aqui, ó, bem aqui, ó, que coloca um transformador aqui, ó. E nesse caso está utilizando o diodo, um controle síncrono, né? Retificação síncrona. Substitui esse diodo por um FET aqui. Para finalizar, vamos apresentar uma simulação do conversor. Tá aqui o conversor. Quando você vai acoplar eles, os pontos são sempre invertidos. Ponto de fora, embaixo. Ou eu coloco ponto aqui e ponto aqui. Aqui a gente tem a simulação. Tensão de saída, 4.99, eu queria 5 volts. Aqui a ondulação de tensão no capacitor de saída, bem triangular. Esse depende muito também do ajuste do fio de saída, tá? Que é utilizado. No caso, fio de saída, desculpa. Essa corrente está nesse capacitor aqui. Pode ver que o capacitor que eu usei na saída é 680 micro. C1, 680 micro. Ah não, desculpa, C2 é a saída. 1000 micro. 1 milifarad. Lembra que no Chuck era 25 micro só. De 25 saltou para 1000. O capacitor C1 é o mesmo, 680 micro, que é o de acoplamento aqui. Para que esses valores? Para dar o mesmo ripple de saída que é em torno de 1%. Lá estava dando 1,5%, se não me engano. Aqui eu acho que eu ajustei para 1. A tensão no capacitor é VS-VD. Tá aqui. Vou dar um zoom nela. Tá aí, ó, triangular, o ripplezinho da tensão. Mas eu observo o seguinte. Vou pegar uma outra variável aqui para dar uma referência, tá? Aqui, ó, que tá 3.3 volts. Que é a tensão de entrada. E a tensão de entrada é 3.3 nesse caso. Eu tô simulando uma entrada de 3.3, saída de 5. Se fosse no Chuck, essa tensão aqui seria a soma das duas, seria 8.3. Que era o que tinha lá, 8.3. Aqui tá só 3.3. As correntes, ó, 15 ampere, 10 ampere, nível médio, níveis médios, né? Olha lá, 10 e 15 ampere. Por que 10 e 15 ampere? Porque primeiro que eu quero na saída 10 ampere. Com 5 volts, que dá 50 watts. Na entrada é 3.3 volts, vezes 15 para dar 50 watts. Observa esse pequeno ripple, esse ripplezinho que está aparecendo aqui, essa ondulaçãozinha que está aparecendo aqui. Com o passar do tempo ela vai diminuindo. Minha simulação eu deveria ter deixado ela mais tempo rodando. Isso aqui vem do fato do sistema ser de quarta ordem, tá? Então vai demorar mais para amortecer, depende da posição desses polos aí. Sistema quarta ordem, você tem mais polos, tem mais dinâmicas. Ele oscila, ele pode vir a oscilar mais, não quer dizer que vá, mas pode virar. E ele pode vir a se tornar mais difícil de controlar. Tanto que esses conversores aqui são um pouco mais difíceis para você projetar o controlador deles. Tá? Finalizando, ó, as tensões VS em vermelho, interruptor. Vai de 0 até 8.3, ou seja, a soma da tensão de entrada com a de saída. No diodo de saída ele vai de mais 5 a menos
3.3. Ou seja, mais V0 a menos VI. E é isso aí, pessoal.